pessoal, aqui é o professor Marcos Schmidt, tudo bom? Então vamos aqui a um guia rápido, lembrando tudo que a gente fez, né, nas 3 aulas de Quantum GIS, ou QGIS, que é um sistema de informações geográficas, né, um software que, que tem as funcionalidades que a gente classifica, né, como um sistema de informações geográficas, onde a gente pode fazer a entrada dos dados, armazenar, processar esses dados e dar uma outra saída, né, que seja de interesse para uma tomada de decisões a nível de gestão territorial, planejamento urbano, né? Bom, primeiro, os dados, né, lembrar os dados, né, a dificuldade dos dados. Acessar os dados, a gente acessou de forma pronta, né, no caso. Então, se a gente for colocar aqui, acessar de forma pronta, colocar aqui acessou pelo site do IBGE, lembrando que a gente acessou algumas camadas de dados pelo site do IBGE a partir daqui, né? A partir das estatísticas, geociências, cartas e mapas, e a gente acessou a partir de SIGs dispostos online, WebGIS, na verdade, né? Prontos, que no caso foi o BHMAP, por exemplo, o de São Paulo também, do município de São Paulo, né? A gente também conseguiu alguns dados prontos. A dificuldade desses dados justamente precisa ser feito o levantamento, né, topográfico. Esse levantamento ele é passado para o computador de alguma forma, ou ele já é feito no computador e é corrigido para coordenadas, né, de interesse, aí, no caso as coordenadas do sistema que a gente utiliza, né, o Sirgas 2000, só que muitas vezes adaptados para um contexto local. Então ele tem alguns ajustes, né? Então os sistemas de coordenadas aqui às vezes tem alguns pequenos ajustes para ficar melhor enquadrado, às vezes numa capital, numa cidade, que nem o caso de Belo Horizonte e no município de São Paulo. Eles usam o Cirrus 2000 com uma pequena adaptação aí relativa à zona UTM e à localização do município. Bom, a gente baixou aqui, tá? A partir de downloads, várias camadas, né, de informações, né? Essas informações a gente utilizou principalmente o formato shapefile. O shapefile é um formato de arquivo que ele precisa de pelo menos 4, 5 arquivos conjuntamente. Cada um vai armazenar uma parte das informações, a parte vetorial, outra o banco de dados, né, outra informações a respeito das feições, da estrutura de dados. Então, a gente utilizou esses, eu já baixei, já deixei numa pasta, nessa pasta aqui, pasta GIS, tá? Para a gente lembrar todos. Bom, a pasta ela aparece aqui no navegador, dá para a gente achar, né? Foi uma das formas que a gente fez, mas também eu mostrei que também dava para pegar o arquivo daqui, o SHP, e jogar lá dentro que também funciona. Tá? Outro formato é a gente criar os nossos próprios dados. Dá para a gente criar dados vetoriais, não é tão simples assim, né? A gente pode vir aqui, nova camada de shapefile, e a gente faz que nem um AutoCAD, desenha, né, no caso, né? Então a gente poderia criar aqui, especificar o nome, o tipo de camada, se ela é de pontos, se ela é de é, linhas ou polígonos, né? Ou se não vai ter geometria, vai ser só um banco de dados, tá? E cada um deles gera um banco de dados, uma tabulação que a gente pode criar campos, né? Tá aqui embaixo os campos que a gente pode já pré-criar, tá? Dar um nome para eles, vão aparecendo aqui cada campo que a gente vai adicionando. Se é um campo de texto, se é um campo de números, né? Se é uma data. Então aqui são as informações mais básicas, o comprimento, para categorizar cada tipo de feição, né? Pode depois associar cada uma das feições a esses campos, no caso. E aqui tem o sistema de coordenadas, né?
sistema de coordenadas global, o sistema de posicionamento, né? A gente estava utilizando, Sirgas 2000. Aqui tem vários Sirgas. E eles têm essas pequenas variações de acordo com a zona UTM, no caso. Bom, aqui fechando, vamos abrir alguns desses arquivos aqui, por exemplo. Vamos abrir aqui, por exemplo, domicílio, bairro, seria no caso contornos de bairros de Belo Horizonte. Vamos abrir também aqui o que a gente utilizou no trabalho, né, os pontos de ônibus. Apareceu aí. Também vamos abrir aqui tipologia do uso ocupação lote. Então vai aparecer lotes. Agora está meio que sobrecarregando, né? Que é muito lote, né? Praticamente vai encher tudo aqui. Aqui não apareceu lotes, provavelmente porque deve ser um lago, alguma coisa assim, né? Então, não necessariamente é um lote. E agora, como ficou super carregado, né? Aqui vai da potência do computador, né? E permitir o processamento, né? À medida que a gente vai aumentando aí. A gente pode já dar um zoom aqui, escolher ó, uma seleção. Tentar colocar uma janela, né? Que foi um pouco mais rápido. Ok. Então a gente tem todos os lotes, os pontos de ônibus. O fundo aí ficou o fundo do bairro, no caso, né, pintado. E aqui no caso da tipologia, ocupação, por exemplo, a gente pode clicar com o botão direito e vir aqui em... Aqui de novo, acho que para mim tinha aparecido sim, eu não tinha visto. Abrir tabela de atributos. A gente vai ver aqui como essa layer ela é bem grande em termos de informações vetoriais, né? Cada polígono é um elemento. Então, a tabela de atributos ela é bem grande também. Então, aqui está ela, por exemplo. E aqui a gente tem, por exemplo, a tipologia. Tem aqui residencial, alguns mistos. Tem outra tipologia, casa sobrado, sem informação. Tem alguns que está escrito lote vago e morfologia. Vamos tentar ver, por exemplo, dar uma caracterização para lote vago, por exemplo. Né? Se bem que está escrito que é um lote com edificação. Ah, tá. Permite, né? Certo, por conta do zoneamento, né? Permite lote com edificação até 4 pavimentos. Então, isso aqui deve ser de acordo com o plano diretor. E a gente pode fazer uma classificação nisso, né? Pedir para ele pintar essa informação dos lotes que estão vagos, no caso, né? Vamos ver os lotes vagos. Na verdade, eu vou refinar essa lei, reclassificar ela só para mostrar os lotes vagos, né? Vamos selecionar só as informações que forem lotes vagos. A gente pode vir aqui em selecionar feições, só que a gente vai selecionar por valor, né? Selecionar por valor. Então, como está selecionado a layer tipologia, apareceu esses tipos de campos que a gente pode colocar valor. Bom, caso era a tipologia 0, né? Era lote vago. Vamos ver se aparece aqui. Ah, apareceu. Lote vago. Então vamos escolher essa tipologia. A gente vai selecionar.
e vamos colocar aqui para selecionar feições. Se acreditamos que foi, tá, é porque são muitas feições. Vou selecionar e mandar fechar. Para ver se eu consigo cortar o vídeo. Vou fazer uma coisa mais rapidinha. Bom, aí. Então tem alguns pontinhos amarelos selecionados. Né? Ele meio que redimensionou em função da posição deles. E esses pontinhos já selecionados, eu vou clicar aqui com o botão direito, pedir para exportar, guardar elementos selecionados como, vou criar um novo shapefile que vão ser os lotes vagos. Então eu vou separar eles dos outros e criar uma nova layer com menos informações, né? Tem opções aqui para a gente mudar, a geometria a gente não vai mudar nada, vai deixar do mesmo jeito. Ó, o Sirius 2000 que está ativado aqui, ele automaticamente foi ativado porque já foi editado para essa layer, né? Senão ele teria que ser atribuído, né? E a gente atribui aqui nessa posição aqui, ó, no sistema de referências de coordenadas, está escrito desconhecido, né? Porque ele é personalizado aqui para Belo Horizonte, não foi reconhecido a numeração dele. Bom, a gente vai dar um OK e automaticamente ele vai vir aqui, ó, dentro do projeto, lotes vagos, e a gente vai deletar esse do tipologia ocupação, que ela é bem pesada, remover a camada, e aí vai ficar uma camada um pouco mais suave, né, que seria aí, no caso, a do lotes vagos. Então, a gente vê aí, por exemplo, né, o que, entre aspas, poderia ser ou lotes vagos ou terreno baldio, né, poderíamos dizer assim. Então, pode vir aqui, tá aí mostrando, tentar aproximar para a camada, só que de todo jeito fica grande demais. Então tem várias regiões aqui com lotes vagos, provavelmente aqui na região da mais da periferia por conta de não estar ocupado mesmo, né, sem novos loteamentos, mas aqui para o centro também tem vários lotes vagos. Bom, com uma imagem de satélite a gente poderia confrontar e ver se é realmente terreno baldio ou não, né? Então, vamos fazer questão de avaliar isso, né, no caso. Vamos fazer uma, uma colagem de uma imagem de satélite, né? Vamos importar. Então, para importar uma imagem de satélite, a gente pode acessar bancos de dados que tenham essa imagem de satélite, né? A gente pode acessar isso a partir daqui, tem alguns servidores já pré-definidos. Aqui, esses são servidores que a gente consegue acessar e ver que tipos de dados tem disponíveis. Tá? Então, aqui ó, tem servidores da Google Satellite, a gente pode tentar acessar por isso. Esses aqui, no caso, é uma ferramenta que permite acessar de uma maneira um pouco mais rápida, né? A gente instalou na aula, foi por meio de complementos, né? Aqui na aba complementos, a gente vai em gerenciar e instalar complementos e ali a gente escolhe os complementos que a gente quer instalar, no caso, né? Então aqui tem vários, a gente pode escrever o nome, no caso na aula a gente instalou o HCMGIS. Né? Esse complemento permitiu a gente importar com mais agilidade, né, alguns mapas bases, né, no caso do Google. A gente tinha importado esse do Google Satellite Hybrid. Né? Ele tem uma coordenada de referência ligeiramente diferente do Sirgas 2000. Né? Se a gente abrir, apertar com o botão direito aqui e vir aqui esse RC da camada, você vai perceber que é o WGS 84. Não é igual ao Sirgas 2000. Mas para o nível de aproximação que a gente tem aqui, ó, se a gente colocar os pontos de ônibus, vamos colocar eles na frente, só para perceber, a gente fez isso na sala de aula, ó, eles estão bem em cima, ó, praticamente
na posição, sem muita dúvida. Tem até mais pontos de ônibus aqui do que está mostrando. Ó, tem um que disse que está aqui. Ah, agora apareceu. É porque a camada do Google Satellite Hybrid ele é dinâmica, né? Não é uma imagem somente, né? Os marcadores eles são dinâmicos, eles vão aparecendo de acordo com o zoom. De longe não aparece. Então realmente tá batendo as informações. E vou colocar, puxar aqui, ó, lembrando aqui para visualizar, né? A gente pode alterar a ordem de visualização, então arrastando as layers nas camadas. E olha só, o contorno aqui dos lotes está encaixando bem aqui, ó, com a posição que eles aparentam ser. Só que aqui dizia, né, pela data da camada, né, que esse lote estava vago. Aqui, vamos abaixar aqui, ou vou colocar uma transparência, né, melhor, né, a gente fez isso na sala. Vou mudar em vez de vermelho, tá aqui, ó, na verdade. Eu devia ter mexido aqui. Vou fechar isso aqui. Pronto. Duas vezes clicando aqui com o botão esquerdo, a gente vai alterar aqui a opacidade. Deixar uns 50, 40%. Uma cor meio mais clara, pode ser. Vamos ver se fica melhor. É, mas quase agora não, quase não consigo ver onde que tá. Aqui, mas vou colocar um contorno então. Ver um contorno. Esse aqui só tem um contorno, já fique bom. Então aí, realmente, tá desocupado. E aqui, bom, aqui tá meio estranho também. Então tá coerente aqui, se bem que aqui já tem uma atualização já, aparentemente, não dá para saber agora se fica isso aqui. Mas tá a maior, muitos estão batendo, aqui não está batendo. Bom, isso vai muito também porque a data da informação, né, que está lá no banco de dados PHMAP pode não ser a mesma da imagem aqui, essa imagem que está no servidor do Google. Aqui, uma dificuldade dessa imagem aqui é justamente saber a data dela. Quando a gente está dentro do Google Earth, por exemplo, né, ela aparece no canto direito, a gente consegue essa informação. Vamos ver se ela está aqui. Não parece que a data... Bandas, né? Bandas para imagens. 1984 não é a data, tá? Então, não deu certo. Teria que, vamos ver, se acessar aqui esse site. Não deu. Mas, provavelmente, normalmente capitais, né? Tem uma... Deixa eu colocar lá, Google Maps. Colocar Google Earth, né? Aqui o Google Earth. E colocar Belo Horizonte. A gente pode ver a data da imagem. Maringá eu acho que estava 2022, não é possível que Belo Horizonte também não vai estar 2022. Belo Horizonte. É isso mesmo. Vai lá. É a data da imagem. Que depende muito do zoom também. Ele faz a composição. 2020. Então não. Mas se bem que tem 2022 ali.
mas não é todas as informações que tem em 2022. Ah, não, tem sim. Tava só carregando. 9/12/2022. Que? Contrário, né? 12/9/2022. Tá bom. É, então algo na hora do HCM GIS puxar, ele não puxa a imagem mais atualizada, né? A gente fica na mão de saber qual que é a imagem mais atualizada aí nesse módulo. Então aí no caso teria que tentar acessar por algum servidor, ficaria melhor. Mas tudo bem. A maior parte ali bateu em termos das informações reais. E isso aqui que é uma parte difícil de fazer. Imagina, por exemplo, você tem que ir lá no local, sabe, né? Ou pela imagem de satélite. Satélite não, mas aqui a imagem de avião, né? Tirada, você reconhecer e você criar esse contorno aqui, né? Ou a partir do cruzamento de um DWG que tem os lotes, enquadrar eles aqui com a imagem de avião ou de satélite, e daí, a partir do reconhecimento, marcar cada lote com essa informação. Fazer isso manualmente é complicado. Isso tem meios, né, de criar algoritmos para o computador reconhecer, né, padrões e daí a partir desses padrões ele fazer a classificação, né? Tanto a classificação aí dos vetores, dos arquivos vetoriais, ou também dos arquivos rasterizados, né, que a gente viu na última aula, o raster e o vetor, a classificação supervisionada e não supervisionada, né? Bom, continuando aqui, pessoal. Então, aqui a gente tem uma forma de nos orientar quanto à posição dos lotes que, então, não tem ocupação. E aqui a gente percebe, às vezes, um problema quanto a essa definição. Ó, por exemplo, ó, aqui não tem ocupação. E realmente, ó, vou colocar aqui a mãozinha para arrastar. Então, uma região que não deveria ter ocupação, aparentemente, porque parece que é uma nascente aqui, ó. É um lago, não sei, mas tem uma vegetação. Então, isso aqui é uma das dificuldades em termos de levantamento de dados. Bom, além disso, dessas edições, né, que a gente fez, né, a gente também trabalhou um pouquinho com a ideia de selecionar, né, a partir de valores que a gente fez, e colocar rótulos. Esses rótulos a gente colocou a partir dessas etiquetas aqui do ABC. E a gente pode colocar aqui alguns rótulos para algumas camadas de interesse nosso. Vamos ver aqui o que mais tínhamos de camadas de interesse. Por exemplo, temos aqui cursos d'água, atrativos turísticos também. Atividade do logradouro e edificação. Bom, edificação é uma camada muito grande, eu não vou abrir ela. Já foi muito grande a outra, né? Mas a gente fez isso com a camada de ônibus e de atrativos turísticos, né? Vamos ativar essa camada que a gente fez no nosso trabalho, para vocês lembrarem. Então, bom, só clicar 2 vezes, na verdade. E deixa eu mudar aqui o ponto do atrativo turístico para um ponto maior. Marcador bem exclusivo aqui. Tamanho maior também. Aplicar, ok. Então, vamos ver onde vai aparecer. Bom, aqui com meus lotes vagos, esse marcador vermelho não ficou muito bom. Vou alterar aqui a formatação de lotes vagos, né, para esse padrão aqui um pouco mais diferenciado aqui. Talvez azul. Tá. Então,
aqui a gente tem, por exemplo, uma atração turística, né? Um cemitério. Tá bom. Mas veja, a posição da entrada, ou do que se marca aqui, está aqui, né? Mas a extensão dele aqui é bem grande, comparado com o que a gente trabalhou em sala, comparar a posição dos pontos de ônibus em relação aos atrativos turísticos, né? Aqui não seria um caso muito favorável, já que o tamanho da atração ela é bem grande, na verdade, né? Bom, e aqui está marcando poucos pontos turísticos, né? Bem estranho, mas é que tem vários outros tipos de atrativos aqui comerciais, né? Bem denso aqui, então meio que fica diferenciado. Nossa, tem uma Praça da Flor da Verdade aqui. Não parece ser tão atrativa essa praça aqui, né? Olhando de cima aqui do Google. Mas tudo bem. Vamos escolher qualquer coisa aqui para a gente fazer a nossa análise. Pode ser essa praça aqui, esse Parque Ecológico do Lazer do bairro Caiçara. A gente avaliou qual que é o trabalho que teria que ter, né, de andar até os pontos de ônibus, chegar nesses atrativos turísticos. Então, para isso, a gente veio aqui em vetor, a gente ativou algumas ferramentas de geoprocessamento, né? Aqui tem as opções para a gente criar vários tipos de edição de vetores. Aqui, análise, por exemplo, que nem eu falei para vocês, imagine contar cada um desses elementos, analisar cada um desses elementos, né? Então, tem ferramentas para poder fazer essas análises de uma forma um pouco mais automática. Então, aqui seriam formas de produzir essas ferramentas, né? Para criar esses pontos, fazer uma seleção desses pontos, para gerenciar esses dados, fazer uma mesclagem das camadas desses dados ou dividir as camadas por dados. E a gente utilizou uma das ferramentas possíveis, né? Uma ferramenta de buffer de área de influência ou de contorno, né? Um offset em torno dos pontos de ônibus. E a gente ativou buffer. A gente poderia também ativar em função dos lotes vagos, ver se eles geram algum tipo de influência também. A influência do lote vago, normalmente, ela é em cima da valorização da região, né? Imagina morar do lado de um terreno baldio, né? Entra aranha, entra lagarto, calango, e o pessoal às vezes não cuida do terreno, né? Então, sempre terreno baldio não é lá uma boa para ter como vizinho, né? Não, vamos pegar pontos de ônibus mesmo. A gente vai colocar aqui uma distância de 150 metros, que seria uma distância que a gente gostaria de andar no máximo até o nosso atrativo turístico. E a gente vai dissolver o resultado aqui para criar uma espécie de mesclagem, né, um trim dos círculos que vão ser gerados em torno de cada ponto de ônibus. Se a gente colocasse em torno do lote, ele meio que vai acompanhar a forma do lote, porque é um polígono, né? Em torno do ponto, ele cria um círculo, né? Porque faz um raio a partir do centro. Ele vai criar uma camada, vai se chamar bordeado. Tá? Vamos executar. E essa camada bordeada ela já vai vir com um padrão de cor já. Aqui, o padrão de cor foi rosa, por exemplo. Aí, vamos trocar. Aqui. Tá. Então, a gente vai trocar de rosa. Vamos colocar um amarelo. Ou não, pode ser esse aqui, né? Por... Aqui tem que alterar a cor de cada elemento.
para ele alterar assim. Aplicar. Bem vermelho. Um pouco de opacidade. Então aqui a gente pode mudar, alterar. E no caso aqui, a nossa malha, bem vermelha, vou colocar lote vago em cima dela, colocar ponta de ônibus em cima dela, atrativo em cima dela, um pouco mais destacado. Então percebe que essa região, né, em termos de ponto de ônibus, ó, tem uma linha que passa por aqui, a gente poderia ativar a linha também, né, criar uma linha. Então está bem servido de poder se locomover aqui, né, por transporte público, né, tem outros aqui também. Essa região que deve ser um bairro novo, provavelmente, então ficou sem ponto de ônibus, né? Essa região já ficaria mais deficitária aqui. E o que a gente fez com isso? A gente criou um layout, né? Enquadrou aqui a região. No caso, até ativou uma etiqueta, né? Vamos ativar uma etiqueta aqui para os atrativos turísticos. E a gente deixou rótulos individuais. Esse atrativo turístico, ele aparece aqui um rótulo bem fraquinho, preto. A gente vai colocar, pode ser o preto, não tem problema. Só que a gente vai colocar um contorno para ele aqui, uma máscara. Pode ser um buffer ou uma máscara, vamos ver. A gente ativou um buffer. Isso. Buffer branco, fica bem destacado aqui. Os outros ficam ali em cima também. A gente poderia usar uma outra camada do Google para modificar. Ok. E a gente criou um mapa a partir disso, uma visualização do layout a partir disso. Né? Em projeto, que foi em novo layout de impressão, deu um nome para ele. Então, aqui, por exemplo, dá um nome tutorial. Aí ele cria essa folha em branco. A gente tem que vir aqui adicionar um mapa na representação, como se fosse uma viewport. Vai renderizar em função do que a gente deixou lá. Veio essa visualização. Aqui nessa escala, vamos criar aqui, eu acredito que esteja adequado. Aqui, se a gente quiser uma precisão quanto às margens, a gente pode vir aqui, selecionar propriedades do item e vir aqui na posição e tamanho e mudar exatamente de acordo com a coordenada que foi inserida ou em relação à página também. Então, marcado aqui um ponto de referência para marcar. A gente pode alterar isso aqui e marcar uma posição que ela fica bem enquadrada na margem. Ou a gente pode desenhar as margens também. A gente pode criar linhas aqui. E a partir dessas linhas, né, a gente pode posicionar esses objetos. Dá para a gente adicionar algumas linhas e a partir da posição das linhas a gente pode enquadrar melhor a posição desses elementos. A gente não fez isso, a gente adicionou aqui meio no olho, né? Ok. Dá para criar uma moldura aqui nas propriedades. Editar essa moldura. O que a gente editou também foi a escala. Tá? Dá para rotacionar o mapa. Vou fazer questão de dar uma rotacionada aqui para a gente ver como fica. Está rotacionando ali. Tentar deixar, por exemplo, alinhado
com essa rua aqui na vertical, por exemplo. Então, isso vai de acordo com a finalidade do que a gente está querendo demonstrar, do que a gente está querendo enquadrar. Por exemplo, aí 35 graus. Agora eu quero mexer e deixar isso aqui bem no centro. Então a gente ativou essa função aqui de mover o conteúdo do item. E agora a gente pode mover ali o conteúdo. Aqui ele está renderizando, agora apareceu. Ok. Então, beleza. Eu vou desativar apertando nesse aqui, selecionar mover item. E vamos colocar aqui então uma legenda. Apertando nesse botão de adicionar legenda. Se tiver arrasta aqui, no caso ela ficou com esse tamanho. Que no formato do tamanho do texto ficou desse tipo. Ou a gente poderia aumentar o tamanho do papel também, se a gente quisesse, colocar um A3, né? A gente volta aqui, seleciona o papel, propriedades do item, escolhe um A3, né, para caber melhor o mapa. Então, esse A4 aí, ele está em paisagem, está tentando colocar o mapa no papel A4. Aqui a gente vai ter que redimensionar o tamanho do texto. Primeiro, a gente pode colocar um título para essa legenda. Legenda. Dá para colocar aqui a posição dos símbolos. A gente vai desativar a atualização automática para ele não ficar aparecendo esses elementos. Então, vou tirar o Google, tirar o pop do Miss Byron. Para tirar, não tirou, então a gente vem aqui e remove. E ponto de ônibus, bordeada, eu vou trocar de nome, clicando duas vezes. A gente vai chamar de atendimento por transporte. Ok. Ponto de ônibus e atrativo a gente poderia mudar e deixar uma letra um pouco melhor. Corrigir o português. Corrigir o português. Então, isso foi o que a gente fez em relação à legenda. Lotes vagos está ok, a gente pode deixar assim mesmo. A gente pode trocar a ordem, eu acredito, aqui. Deixa eu ver se é isso. Então, assim mesmo. Deixar as feições de acordo com o tipo, uma perto da outra. E daí, como não deu certo aqui atendimento de transporte público, a gente pode ou permitir a quebra do texto, quebrar texto. É. Acho que apertei alguma coisa. Símbolo à esquerda. Ou a gente pode editar aqui. Atendimento por transporte somente. Já fica melhor. O transporte público. Atendimento ônibus. Alguma coisa que dê a entender. Né? Já ficou um pouco menor a legenda. Ainda assim, esse é o limite. Se a gente quisesse menor, a gente tem que vir aqui e alterar o texto, né? Fonte do texto. Então, a gente pode vir aqui nos cabeçalhos, nos rótulos do item, alterar a fonte, tá? Tamanho 12, eu posso alterar para 10. Mas mesmo assim não quis diminuir não. Então, teria que mudar aí na alinhamento da esquerda. Poderia alterar isso aqui então.
deixar um pouquinho mais para a esquerda. Dar uma enquadrada melhor aqui na página. Posso deixar com ou sem moldura. E ah, tá. O querido Google estava criando algum tipo de problema no contorno da legenda, agora já ficou bem menorzinho. Tudo bem. Bom, tem alguns bugs que a gente percebeu, que nem na hora de colocar a barra de escala deu um bug para nós, né? Vamos ver se vai continuar dando bug. Ó, ainda deu bug. Ela tá ali, mas não aparece. Vou trocar aqui para numérico, assim, para mostrar que depois ela vai aparecer. Colocar uma seta norte. Aqui ela já veio torta porque a gente rotacionou o mapa. Vou deixar ela aqui em cima. Dá para colocar uma mudança aqui. Assim. Assim. Essas opções de norte que a gente tem. Ok. Pode colocar aqui em cima do mapa, se ficar difícil para visualizar. A gente pode colocar fora do mapa também. Ok. E a gente escreveu um texto aqui, né? Adicionou informações a respeito do texto. Então a gente colocou aqui, por exemplo, aqui ele tem essa opção de tracking, né? Que a gente tem no AutoCAD, isso é bom. A gente pode colocar aqui mapa, atendimento, transporte público. Claro que as informações que eu coloquei, atendimento de transporte público, misturada com um atrativo turístico, né, tem uma função por detrás. Então, mapa, atendimento de transporte público, provavelmente não seria o melhor tema aqui na nossa discussão. Tá? A gente colocou aqui outras informações a respeito do sistema de referências de coordenadas, o Cirgas 2000, a gente deixou aqui. Pode colocar o autor do mapa. A zona UTM que foi produzida. A escala, se não deu certo para colocar. A escala a gente pode mudar aqui também. A 3000, a gente pode deixar um número mais arredondado, por exemplo. Pronto. Né? E outras coisas mais que a gente poderia adicionar aqui, localização, né? Que região que é essa, Belo Horizonte, né? A gente fez tudo isso. Depois a gente salvou, né? Exportou isso aqui, mandou imprimir, né? Em PDF. E basicamente isso aí abrange tudo o que a gente fez no nosso tutorial. Uma vez perdido aqui, na verdade não fica perdido, ele só está aqui atrás. Então a gente pode vir aqui e mandar exportar como PDF ou imprimir. Vai acabar ficando no mesmo, no caso. Aqui como PDF tem essas informações. Vamos ver se ele já abre automaticamente. Fica aberto aqui, ó, uma mensagem de diálogo que a gente pode acessar mais facilmente a posição aí do nosso arquivo. Então é isso aí, ó, pessoal. A escala, né, ficou aqui, ó, flutuante, né, daria para provavelmente nas atualizações esse bug ele seja corrigido. Mas seria isso, eu agradeço aí. Vocês estudem bastante, fiquem com Deus e até mais.